A paz do Senhor! Estamos aqui para dar continuidade ao planejamento para a EBD. E antes, claro, porque é assim que os pequenininhos chegam nas nossas mãos, enviados por Deus. Pequenininhos na fé e no conhecimento, e Deus quer nos usar de forma poderosa para fazer eles crescerem fortes e sadios na palavra de Deus. Mas antes, claro, é muito importante que comecemos todo o trabalho apresentando a Deus em oração. E eu vou chamar o meu amigo Beto e vamos fazer uma oração inicial. Pode ser, Beto? Como é que a gente ora? Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos apresentar a Deus esse trabalho. Senhor, meu Deus e Pai, Deus eterno, santo e bendito e justo, nos orienta, Senhor. Nos capacita a cada dia, Pai, pois temos amor e desejo em oferecer a Ti o melhor. Ser conosco e abençoa grande e poderosamente cada um que vai participar desse trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, como eu falei, eu me chamo Tia Patrícia e vamos dar continuidade ao planejamento para a EBD. Sempre eu gosto de ler esse texto, mas a gente vai deixar aqui para que você possa meditar nele. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, que diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servi. Como é importante, né? A gente sempre lembrar disso. Pois bem, certo dia você está lá na igreja e chega como um crente comum, normal, e sai como professor da EBD. Aquela coordenadora, aquele coordenador, aquele pastor, aquele líder da EBD chega e diz: irmã, eu tenho um convite para lhe fazer. Eu queria que você cooperasse na escola dominical, no departamento infantil. E é natural se você tiver essas duas reações. Não posso não, irmão, não posso não tenho capacidade. Ou dizer: irmão, deixa eu pensar um pouquinho, eu acho que não é para mim não. Super normal isso, porque estamos falando da obra de Deus e precisamos realmente ter esse temor do Senhor. Mas não precisa, precisamos crer e confiar que o Senhor irá fazer o melhor. E a gente fala tanto, sabemos que tem a escola secular, muitos tios e tias da EBD são professores na vida secular, mas por que EBD? Por que escolher a escola dominical? Porque o Senhor nos chama para ser um professor, uma professora. Simplesmente porque é a melhor escola do mundo. É a melhor escola do mundo. Lá, as nossas crianças aprendem valores. E tem um detalhe, você tem que ser o primeiro a gostar da EBD. A gostar de ensinar e também de aprender. Eu me lembro que, quando eu estava dando aula, chegou uma menina e ela disse assim: tia, a gente tinha acabado de dar aula sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa cristã, e ela chegou com a tarefinha da escola. A professora mandou circular os símbolos da Páscoa, mas eu não estou achando aqui aqueles que você falou. Meu irmão, minha irmã, tinha livela, ovo de Páscoa, coelho, ramos, nada era focado e verdadeiramente como os símbolos da Páscoa, que a gente sabe quais são. Então ali a gente ensina às nossas crianças o verdadeiro sentido de todas as coisas, e estamos com certeza também preparando eles para poder encarar esse mundo tão difícil que está nos últimos tempos. Abraçando o ministério infantil. Valorizar as crianças é o nosso dever, é o nosso chamado. Deus nos escolheu e a gente tem que ter convicção disso. Nunca tenha dúvida do seu chamado e principalmente daquele que te chamou, daquele que te escolheu para essa tão maravilhosa obra. Eu costumo dizer que quando o Senhor nos chama para esse departamento tão maravilhoso, o departamento infantil, não é só a EBD em si, é você ser melhor amigo, companheiro, confidente e uma pessoa de confiança que ele vê como um espelho para ele dessas crianças. E você é chamado, o Senhor lhe entrega um barrinho mole para que você possa moldar, modelar e fazer ali um grande servo de Deus, uma grande serva do Senhor. A gente, em primeiro lugar, precisa sempre estar buscando orientação do nosso Deus. Muitas pessoas podem nos aconselhar, dar orientações, dar dicas, mas o melhor é a gente buscar a direção do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor, Ele nos conhece, conhece todo o seu povo, todos os seus escolhidos. A gente também precisa buscar esse exemplo.
em todas as áreas. E aqui eu não vou nem estender para uma denominação, porque o Senhor, está escrito em sua palavra, o Senhor vem buscar um povo santo, lavado, remido e de boas obras, limpo de mão e puro de coração. Mas procure seu exemplo na palavra, no trato. Sabe, minha irmã, meu irmão, a gente sabe que muitas vezes a gente chega ali na escola dominical e não temos tido uma semana fácil, temos tendo dias difíceis, mas eles contam conosco para a gente estar ali bem, passando para eles aquela fé que muitas vezes a gente precisa que seja praticada em nós. E claro, são submissas e dispostas para trabalhar, não para atrapalhar. Trabalha sempre em coletividade. Quando houver reunião, não tenha medo de falar, mas esteja pronto para ouvir as orientações que aquela líder vai dar, porque com certeza ela orou e o Senhor direcionou ela para fazer aquilo. Então esteja disposta a dizer, minha irmã, vamos fazer assim, vai dar certo. Em nome de Jesus. Abuso da coletividade. Vem cá, eu estou precisando de você para isso, eu estou precisando de você para aquilo. É bem verdade que muitas vezes somos só nós e Jesus, mas com Jesus sempre vamos ser maioria. Outro aliado especial enviado pelo nosso Deus é o Espírito Santo de Deus. Como Ele é sensível, como Ele nos orienta dia após dia do que devemos fazer. Ele é o nosso melhor guia, é o nosso melhor mestre e claro, temos uma fonte inesgotável de conhecimento, a Bíblia Sagrada. Aqui tem várias histórias, aqui tem vários relatos, aqui tem vários ensinamentos, aqui tem tudo que a gente precisa, aqui tem todas as respostas para as nossas perguntas. E as nossas crianças precisam saber que a gente consulta a Bíblia e faz uso dela para poder ensinar eles. E a gente, para ser um bom professor, sabe o que é que a gente precisa ser primeiro? Um bom aluno. Aquela pessoa que está pronta para ouvir e aprender. Eu não sabia disso. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender e também não se julgue tão incapaz que não possa ensinar. Você é um escolhido do Senhor. O Senhor não olha para cima e diz, aquele é um mestre em teologia, aquele é um cantor, aquele é um pregador. Não, o Senhor olha e vê, meu filho, minha filha, meus escolhidos que vamos herdar o reino de Deus. Algumas qualidades que um professor especial da escola dominical deve ter. Depender de Deus, claro, isso é fundamental. Você saber que você depende dele para que você tenha êxito no ensino da sua palavra e aqueles corações fiquem aquecidos, igual aqueles 2 discípulos lá em Emaús. Eles disseram, como é que a gente não percebeu? E era quando ele falava conosco, o nosso coração ardia. Só o Senhor que tem poder para fazer isso. E temos essa missão para fazer na sala de aula com nossas crianças. Principalmente quando ele leva um coleguinha, um visitante, como a gente pode fazer, que eu sei que já foi ensinado ao longo dessa oficina que a tia Lina tem feito, juntamente com a sua equipe. Aberto a críticas e sugestões. Ai, minha irmã, eu gostei muito disso, mas que tal a gente fazer dessa forma? Amém, minha irmã. Vamos tentar, em nome de Jesus, ser capaz de doar. Ninguém pode reter, principalmente o conhecimento de Deus. A palavra do Senhor diz que ela não é de livre interpretação. Então pregue, fale do amor desse Deus, porque Ele tem derramado nos nossos corações dia após dia. Por isso estamos aqui. Tenha intuição, eu acho que isso aqui vai dar certo naquela aula. E tenha credibilidade. Eu tenho que contar os meus exemplos, porque eu fui e ainda estou em sala de aula com as crianças. E eu fui, fiz uma dinâmica com eles e disse, tia, eu não tinha levado nada disso. Na próxima aula, que tem escala de professores, a tia vai trazer um chocolate para você que acertou. Meu irmão, minha irmã, se prometeu, você cumpra. Porque quando eu chegava na terça e na quinta, que eu tinha esquecido, o olhar daquela criança para mim, eu dizia, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas Ele nos entende e sabe que mesmo com todas as nossas falhas, sempre tentamos dar o nosso melhor. Planejamento fala que a gente tem que se preparar para uma tarefa, um trabalho. É o ato de se planejar para poder criar um plano e otimizar o alcance e ter o nosso objetivo. A revista já ela é bem detalhada. É aquele texto que fica lá em Lucas 14, 28. Qual de vocês que não vai construir algo e não se senta para primeiro fazer um plano se isso vai dar certo, eu vou conseguir dessa forma? O Senhor nos quer assim. O plano de aula. Você deve ler com atenção o texto bíblico. Eu mostro essa revista, mas
pode ser a que você use, a que as tias imprimem e entrega. Lê o texto bíblico com atenção que você vai tratar, meditar na história e pode escrever ao longo da semana, ao longo dos 15 dias, que eu não sei como é que é a escala, o que Deus te falou. E claro, né? Incluir um plano muito perfeito para que as crianças sempre lembrem disso. Tia, mas eu já falo tanto, fale mais, porque eles aprendem por repetição. E que plano é esse? Tem várias formas de você ensinar. É o plano da salvação. Ele é composto por aquelas 5 cores bem conhecidas, que tia também não vai entrar muito aqui em detalhe, porque eu sei que você já conhece. O amarelo, para eles nunca esquecer que tem um céu. O preto, para eles entender o escuro, para eles entender que o pecado nos afasta dessa promessa maravilhosa. E agora, o sacrifício de Jesus através da cor vermelha, aquele sangue, não perca tempo de falar do que Jesus passou na cruz, porque é ali que brota o amor, a incompreensão desse amor tão grande. A gente fica, ele fez tudo isso por mim, e ali o coraçãozinho tem a oportunidade de ser regenerado pelo pecado e voltar a ser limpinho, para a gente poder dar o céu. E claro, uma coisa muito importante é o crescimento espiritual, e a escola bíblica dominical, ela tem esse poder, e você pode fazer de várias formas. O sangue, o coração branco, o crescimento espiritual, o livro sem palavras. Você pode, aqui são folhas de EVA. Sempre é importante você tentar incluir o plano da salvação. E claro, orar sem cessar, da forma que você conseguir ligar o seu coração com Deus. Ele vai estar pronto para lhe ouvir, pronto para lhe dar a orientação certa. Por que a gente deve se planejar? Porque a gente, quando se planeja, a gente fica orando e perguntando a Deus: Senhor, como é que eu vou ministrar? Muitas vezes uma aula que aos nossos olhos é tão simples, ou a gente diz, mas eles já conhecem essa história de cor e salteado. Mas quando a gente ora e se planeja, o Senhor sempre nos ensina algo para a gente passar para Ele. E aí quando você chega na sala de aula, que vê eles ali, tudo de boquinha aberta, esperando aquele alimento que Deus vai te usar para eles, você vai colocando em prática e vendo que pode melhorar. E ao final da aula, quando você já fez acolhimento especial, todos os momentos que você tem com os alunos, que você vai se despedir deles, você vai dizer: eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assim. E você pode passar essa experiência para uma colega de EBD ou um colega de EBD, e você vai revisar o que deu certo ou não. Eu, como sempre, tenho muitas experiências para a honra e a glória do Senhor para contar. Eu cheguei para dar uma aula, e na dinâmica eu queria fazer com eles encher bola. Mas tio, quando eu peguei aquele saquinho de bola, que estavam todos sentadinhos lá. Quando eu peguei aquele saquinho de bola, que peguei uma de todos, quase todos ficou pulando. Eba, mas teve uma. Não, tia, eu tenho medo de bola, não, tia. E a habilidade que você vai ter, e já tem, em nome de Jesus. Eu disse: não, então vamos já fazer isso aqui. Não, tia, vamos fazer com bola, vamos já. E fiz ali outra brincadeira com eles, de correr, que eles gostam muito, com todo cuidado, claro. E ali eu contornei aquela situação e entendi que eu tinha levado aquele saco de bolas, imaginei que ia ser aquela festa. Mas ali no meio tinha uma criança que tinha pavor daquela bola encher e estourar. E sabe, e o que o Senhor me lembra agora? Muitas vezes chegamos para dar aula precisando de um socorro de Deus, porque, como eu falei, a nossa semana, nossos dias não têm sido fáceis. Mas muitas vezes eles também chegam ali com o coraçãozinho apertado, porque o dia dele, a semana deles também não foi fácil. Muitos casos a gente vê por aí, e eu já quero também endossar esse pedido de oração pelas nossas crianças espalhadas pelo mundo todo, para que Deus continue protegendo elas de todo mal, de perto e de longe. Passos para um bom planejamento. Você precisa ser dinâmico, porém maleável. A criança, ela faz cada pergunta que você fica: meu Deus, de onde é que esse menino tirou essa pergunta? Se tiver segurança e certeza para responder, responda. Mas se não, tenha a humildade de dizer: tia não sabe como foi, mas tia vai pesquisar e vai lhe falar na próxima aula. E já sabe, né? Com eles, promessa é dívida. Planejar é ser humilde para reconhecer e também ter a disposição para mudar em algo que não deu certo.
Quanto mais simples e objetivo, melhor, né? A gente viu no vídeo passado, as faixas etárias, as criancinhas do maternal, eles têm uma atenção muito pouca. Então, o máximo de ensinamento naqueles 5 minutos que você precisa passar para eles tem que ser eficaz. É muito melhor você fazer uma aula para eles de 2 linhas que dê tudo certo do que 5 folhas e eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer isso. Por isso que é importante o planejamento. No material que a gente vai disponibilizar, tem uma página na apostila que fala do planejamento. Você pode tirar cópia e ir anotando ao longo da semana. Se você tiver tempo de fazer todo o seu planejamento num dia só, parabéns e perfeito. Mas se você não tiver, eu vou fazer hoje um pedacinho, eu vou ler aqui, faça, mas faça para Deus. Porque aí você não corre o risco de chegar em casa e dizer, como é que pode? Eu tinha uma sombrinha lá em casa e eu podia ter levado para falar do pecado para eles. E eu esqueci em casa. Eu tinha uma panela que eu poderia levar. Eu tinha um cabo de vassoura e eu podia explicar o gesto de um pastor, como Moisés se dirigiu ali no Egito e muitas outras coisas. Você, meu querido professor, minha querida professora, tem que ter em mente que as crianças, quando chegam ali, elas têm uma alma. Elas precisam saber como a Bíblia é importante, porque a palavra de Deus, a gente tem que entender que o Senhor nos chamou para ensinar eles e eles esperam aprender conosco. E claro, né, a gente vai levar o crescimento espiritual para eles. E eles vão estar por aí sabendo, eu tenho Jesus. Vão ser fiéis a Deus, vão ser ganhadores de alma, porque aprendeu e não vão deixar que ninguém fale mal do nosso Deus em lugar nenhum e vão rebater, claro, com toda a sabedoria do Senhor. E vão se lembrar e dizer, Jesus fez isso. Dê oportunidade para eles contar o testemunho do que aconteceu, claro. Se você disser, quem tem um milagre, quem tem um pedido de oração, quem tem um agradecimento para fazer de como foi a semana, eu capaz de não, a aula nem dá tempo. Mas você escolhe e o Senhor vai nos dando estratégia e sabedoria. Para uma boa aula é preciso saber que a sua voz é um excelente instrumento. Nem adianta você falar rápido demais, alto demais, também nem ficar. E aí, menino? Pega esse papel, menino. Não. Tudo com equilíbrio e com ordem e decência, como a palavra nos ensina. Ter amor para que eles entendam que você tem o desejo, que eles saibam cada dia mais de Deus. Usar roupas adequadas, que isso é muito importante, irmão. Ensinar eles a memorizar o versículo. Corinhos e cântico, que é outra ferramenta maravilhosa, que eu vi que a pastora Nina deu aí um material maravilhoso, e quando eu concluir o meu, eu quero correr para assistir tudo, que Deus usou vocês, e eu sei que tem sido uma bênção. Fazer os exercícios, mesmo que seja oral e escrito. Vamos fazer agora as perguntas. Pode fazer atividade de reforço da lição e, claro, oração. E outra coisa, pontualidade é muito importante. Não adianta os meninos chegar, o líder da EBD, vão lá para a sala e a professora nada de ter chegado. Irmã, eu sei que é difícil, e é mesmo. O Senhor nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E para isso a gente precisa agora, o que é que o EBD deve ter? A gente sempre fala o nível maior, mas que o Senhor sempre nos ajuda a se adequar de acordo com as nossas possibilidades. Professores motivados, um bom currículo para a EBD. Essa lição que a gente compra, ela já vem pronta em que sentido? Título da lição, versículo, cântico, acolhimento, a dinâmica com eles, a tarefa, a história, os visuais. A gente só precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Se possível, uma biblioteca, vocês podem levar projeto para o líder. Vamos fazer assim, criar uma biblioteca, cada um traz um livro para ter esse momento com eles. E sempre dividir, se possível, as salas por faixa etária. Também a gente pode sempre pensar nas inovações. Como é que você está dando aula aos seus alunos? O que é que você está usando que eles gostam mais? É como se fosse a expressão trocar figurinhas. Eu vou também deixar na tela a irmã Priscila, missionária. Ela está em comunidade de Sítio do Meio, lá no Piauí. Ela sempre nos manda fotos de como ela está trabalhando lá e levando a obra. E eu quero que você preste bem atenção nessa foto e veja aonde ela ensina as crianças, aonde é o local da escola dominical dela. Olhe e reflita, e a gente vai entender que não temos motivo para se negar ou não desejar ensinar a palavra do nosso Deus.
trabalhe em equipe e vença os desafios. Se você vir que uma tia está passando por dificuldade ou está querendo desistir, fraquejar, e a gente sabe que ainda não é o tempo de parar, vá ajudar ela. Conte para ela suas experiências. Sabe, eu sempre me lembro do que Neemias passou. Neemias era servo do rei e ele tinha tudo para dizer, ó, isso aí não é problema meu não. Mas quando chegou até ele aquele problema, sabendo que era o povo de Deus, na cidade de Deus, e o pessoal estava sofrendo, o coração dele logo se inclinou para falar com o rei, que é uma história que você já conhece, para ir lá reedificar aquela cidade, aqueles muros, porque estavam destruídos. E muitas vezes estamos assim, destruídos por dentro, precisando que o Senhor restaure. E peça a Deus que Ele envie o cimento santo do céu e você vai sair e passar e ficar mais forte do que passou. Tem uma irmã na minha igreja que ela diz assim, eu digo, é tanta luta, né, irmã Ana? O Senhor nos bota numa escola e eu posso dizer para você que seja um bom aluno para que o nosso professor não queira que a gente repita de ano. E ela complementa dizendo, mas quando a gente sai dessa faculdade, a gente sai aprovado e sai com um diploma na mão. Diga aí, que maravilha! Duas coisas devem ser priorizadas na EBD, o objetivo e as almas. Essas crianças são importantes para o Senhor. Muitas vezes os pais não são crentes, e eu posso confessar algo aqui porque o Senhor me lembra. Muitas vezes eles vão para a escolinha dominical, porque tem aquela hora do lanche, porque vão receber um abraço de uma tia, porque vão receber um acolhimento de um tio, e vão sair dali cada dia mais fortalecidos. Porque tempo gasto, investido na obra de Deus é sempre tempo ganho. Se planejar com antecedência, os demais slides eu vou colocar aqui na tela com a ajuda da equipe da tia Lina, para que vocês possam também aproveitar mais. E na apostila tem todo o material. Alguns conselhos que eu posso deixar para vocês. Como também professora, seja fiel à palavra de Deus, deixe que o Espírito Santo te guie, tenha e mantenha uma vida de oração, tenha convicção da sua salvação e para onde você vai, você é o recurso mais importante que o Senhor quer usar. Evangelize. Quanto mais cedo a gente conseguir fincar, firmar essas crianças na palavra de Deus, melhor. O inimigo já sabe o potencial das nossas crianças e não tem perdido tempo através dessas mídias sociais. Esse aqui foi um tablet que tia Patrícia fez para um evento da igreja com isopor, só para ilustrar. Eles gostam muito de recursos. Os pilares para a educação cristã é aprender a ser crente em Jesus, aprender a conhecer Jesus, aprender a fazer a vontade de Jesus e aprender a conviver sem se envolver com o mal. Porque essa sociedade tem nos afligido, irmão. Tem sido uma grande perseguição, mas o Senhor tem contemplado o meu e o seu passo. Na apostila que a gente vai fornecer, tem um testemunho da EBD. Eu gostaria que você lesse depois, com o tempo, e meditasse no que Deus fez na vida daquele aluno. Amém? E claro, né, os agradecimentos em primeiro lugar ao Senhor, a essa oportunidade que Ele me deu, a minha família que muito tem me apoiado nesse chamado. Eu espalho na mesa e vou de manhã trabalhar e no final do dia eu ligo, meu filho, não mexa nada na mesa não, quando chegar eu vou dar conclusão ao trabalho, seja uma live, seja uma pregação, seja uma oração, seja o que for que o Senhor me chamar, eu tenho todo o amor e inclinação para fazer. Quero agradecer por esse convite tão maravilhoso, que o Senhor abençoe vocês aí de Parnamirim, todos quantos vão ser alcançados por esse trabalho. E quero agradecer também a professora tia Sueli, ela é a coordenadora geral do Rio Grande do Norte. Também a tia Madalena, sua vice, e a tia Vilma. São 3 mulheres de Deus que muito têm nos ensinado. E antes de eu finalizar e fazer uma oração com você, para que o Senhor continue te ajudando, eu vou deixar aqui algo que eu não tinha falado para a tia Lina, é uma surpresa. Eu vou deixar aqui essa bolsa, junto com esse porta-moedas aqui, tem até o nome do Depim, ó. Para que a tia Lina faça um sorteio entre as tias. E se tiver um tio no meio, tia Lina, que ganhar, a gente dá um livro bem bacana que eu tenho ali também, muito importante. E aí depois eu marco com tia Lina para entregar a ela esse presente. E depois que você receber, você agradece a Deus e vai ser uma lembrança de que o Senhor, além de ter te abençoado espiritualmente, ainda te deu esse presente material, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Feche os seus olhos e peça para que o Senhor continue lhe ajudando. Senhor, meu Deus, que momento especial, Pai.
tivemos na Tua presença de ensinamento, Senhor, de aprendizado. Aplica aos nossos corações, Senhor, visita essa tia, visita esse tio e pega na mão dele e diz: meu filho, eu sou contigo. Eu tenho te ajudado, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Muitas são as tempestades, muitas são as opressões, muitas são as perseguições e as palavras contrárias. Mas a minha voz para ti é: não temas, eu estou contigo. Abençoa a nossa saúde física e espiritual. Senhor, cumpre a tua palavra em nós, que estamos agora no tempo de afastar, mas junta novamente para o tempo de abraçar, Senhor, para que possamos novamente nos reunir, sentir a tua presença, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. E cada um que possa ter sido abençoado com esse trabalho tão especial se sinta honrado, privilegiado e escolhido de ti, Pai. Muito obrigado por ter nos salvado, muito obrigado por nos dar o ar que respiramos, o teto onde moramos, a comida, a nossa família. E claro, meu Deus, esse ministério tão infantil, o departamento infantil, Senhor, nos ensina a cada dia. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer do fundo do meu coração essa grande, rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Você ora por mim, eu oro por você e o Senhor faz por nós aquilo que ninguém pode fazer.